Bom, é um prazer estar novamente aqui falando sobre esse assunto tão importante. Nós tivemos um painel há pouco aqui e foi bastante dito sobre a questão de fazer a lição de casa, né? Do produtor fazer a lição de casa e também entender as demandas do mercado e se adaptar para que o produto possa ser posicionado de uma maneira estratégica. Então, esse assunto, de fato, é um assunto estratégico para o negócio. E é importante que a gente reconheça aqui o esforço da ABCM. A ABCM tem feito um esforço há alguns anos de trazer o tema das boas práticas agrícolas e do caminho que o produtor precisa percorrer para atender as legislações e atender os requisitos de mercado. Bom, meu nome é Edmilan, eu sou coordenadora de todo o processo de consultoria para certificação e qualidade dentro da Paripasso. E eu quero trazer um contexto aqui para a gente começar do que é uma visão sistêmica, né? Quando a gente fala das boas práticas da produção à comercialização, já foi falado bastante disso aqui no painel que a gente teve, né? Nas conversas que a gente teve aqui. E ter uma visão sistêmica é ter uma capacidade de compreender esse sistema como um todo e reconhecer essas interconexões e interdependências. Ter essa visão sistêmica da cadeia, ela faz você entender como as relações elas existem, elas se dão, e quais os processos, as organizações e os fenômenos que precisam acontecer para essas relações, de fato, elas se operacionalizarem a ponto de ter resultado para todo mundo, né? Então, as boas práticas de produção até a comercialização, ela depende de uma performance dessa cadeia, né? E aí, dentro desse conceito de performance, a gente traz pontos que são incontroláveis e pontos que são controláveis dentro do processo operacional. O produtor, quando ele olha para uma visão econômica, muitas vezes ele não vai ter controle daquilo. Como é que a política está indo? Como é que a taxação lá do Trump está indo? Ele não vai ter controle. Ele também não tem controle se vai chover de uma maneira que não estava se esperando. Ele também não vai ter controle como é que está o comportamento do consumidor, né? Essa mudança de pirâmide etária, enfim. Só que ele tem controle do que ele faz para dentro da porteira. Quando a gente olha uma cadeia, então o produtor ele precisa entender como o mercado imediato dele se comporta, né? Quais são as exigências do mercado consolidador ou de um cliente seguinte aí na cadeia, quais são as exigências do distribuidor, do varejista e quais são as expectativas também do consumidor. É como a gente olhar a planta, olhar que a parte que não aparece, ela influencia diretamente no produto final, né? Então, dentro dessa visão sistêmica, como eu disse, existem pontos que você não vai controlar, mas que você precisa conhecer e se preparar para aquilo que interfere nos seus pontos controláveis, e vão ter os pontos que, de fato, a gente tem mais domínio. Aqui entra o conceito de fazer a lição de casa. O que é que você, produtor, tem feito, ou o que é que a sua base de fornecedores, se você é um comprador, né, um distribuidor, um packing, o que é que a sua base de fornecedores está fazendo para ter melhores resultados e, de fato, fazer a lição de casa que é necessário. Então, quando a gente olha as boas práticas agrícolas são um conjunto de princípios, normas, recomendações técnicas aplicadas em cada etapa da produção.
processamento e transporte, para que promova a oferta de alimentos seguro, de forma a cuidar da saúde humana, proteger o meio ambiente e melhorar as condições dos trabalhadores rurais e de sua família. Essa é uma definição do mapa. Então, a gente vê que boas práticas agrícolas, ela precisa levar em conta todo esse processo que a cadeia tem de expectativa e de regras, né? E, para isso, a gente precisa conhecer essas regras. Claro que, quando o produtor vê uma lista de coisas que ele precisa melhorar e pôr em prática, isso pode ser feito de uma maneira evolutiva, né? Então, começando olhando os aspectos legais, os aspectos que de fato impactam na qualidade, na percepção direta de valor daquele alimento que está sendo entregue, e posteriormente avançando para os itens que são mais de gestão, mais de impacto menos direto no consumidor ou no cliente, né? Olhando, então, para esses aspectos introdutórios aqui, o que a gente precisa fazer para ter eficiência, competitividade e resultados? Eu sempre gosto de trazer esse slide, que ele mostra, a cadeia ela não é assim, né, gente, linear, mas aqui é para exemplificar. Existe um movimento do mercado consumidor, então, fazendo exigências que respaldam aqui as operações do produtor, e o produtor precisa dar essa resposta. Eu costumo dizer que, se você é um produtor que está posicionado para atender um mercado de exportação, você vai precisar responder questões que o mercado de exportação traz. Vou dar um exemplo: inventário de carbono. Já é uma exigência que o mercado internacional está trazendo. Lá em Petrolina, por exemplo, o pessoal já tem que responder coisas em relação ao inventário de carbono. Agora, se você atua num varejo pequeno, nacional, com certeza a exigência dele vai ser padrão de qualidade, vai ser resíduo químico. Então, você precisa entender qual é o mercado que você está atendendo. Agora, existem aspectos que eles vêm aqui para o produtor, que são aspectos comuns em todos esses mercados. E aí a gente vê, por exemplo, movimentos como o da Citrosuco e de outras empresas, né, outras indústrias, trazendo a questão de compromissos públicos, e isso impacta a cadeia como um todo, a cadeia de fornecimento. Estou falando do caso de citros especificamente, né? Então, a Citrosuco, por exemplo, tem esse compromisso aqui de 2030, só comprar de produtores certificados. Existem normas e regulamentos que geram fiscalizações, e em casos extremos, claro que aqui é caso extremo, mas em casos extremos acaba impactando a visão que o consumidor tem do setor como um todo, né? Se uma foto dessa ou uma notícia dessa cai na televisão aí, falando, olha, o citricultor está produzindo dessa maneira, não vai ser só aquele produtor que vai ser impactado. Então, existem pontos que precisam ser olhados até para a proteção do setor como um todo, né? Então, é uma construção conjunta da cadeia, certo? E aí, quando a gente faz um trabalho de boas práticas agrícolas, a gente sempre diz que a gente precisa mostrar o que a gente faz. Vou dar um exemplo para vocês na questão de desmatamento. Por que é que tem tanta notícia, tantas informações sobre como o Brasil trata essa questão? Porque o Brasil não consegue mostrar o que de fato ele faz, a sustentabilidade que de fato ele tem. Não tem dados, não tem números suficientes para comprovar isso. Então, quando a gente está construindo em conjuntamente, nós precisamos gerar essas evidências. E qual é a forma, o caminho mais curto, vamos dizer assim, da gente trazer as evidências?
é você ter uma lista de requisitos e você ter alguém que valide essa lista, né? Diga se você, de fato, como produtor, implementou e te deu um selo, te deu uma validação desse processo. Então, a certificação nada mais é do que isso. De você ter uma lista de requisitos, tem uma auditoria, e aí, se o produtor atinge conformidade nessa lista, ele é certificado, tá? Como eu disse, pode ser um processo evolutivo. Então, uma certificação, ela pode ter processo de evolução até chegar lá. E você ter auditorias nesses processos aqui, mostrando que você está evoluindo, tá? Então, se certificar é se organizar. É conseguir mostrar o que você está fazendo de bom. Como a gente se organiza? Primeiro, escolhe um protocolo, né? O mercado de citros tem usado muito o SAI Platform, que é um protocolo que tá dentro desse aspecto que a Citrosuco trouxe, enfim. Então, a gente vê bastante produtor olhando para isso, mas também tem outros. Tem protocolos sociais, tem o próprio Global Gap, né? Então, existe vários protocolos e, dependendo do que você quer organizar na sua propriedade, você pode escolher um protocolo. Você busca ajuda, certo? Então, existem consultores, existem produtores que já fizeram e podem ser exemplo para que você busque essa organização nesse protocolo. E, claro, você não precisa fazer tudo de uma vez. Então, existem protocolos que são faseados. Você verifica se você implementou toda aquela lista, né? A gente chama isso de autoauditoria. Essas listas são públicas, né? Se alguém precisar, me procura, que eu posso mandar o checklist para que vocês possam verificar como é que está isso na propriedade. A partir do momento que você implementa, você começa a ver os ganhos internos. Vou dar um exemplo. Se um protocolo, vou pegar o Global Gap, ele fala, você tem que ter gestão de produtos vencidos no estoque. Se alguém está te cobrando isso, né, se o Global Gap está te cobrando, você vai passar a gerenciar isso de uma maneira mais eficiente. Isso vai virar dinheiro no teu bolso, né? Então, você começa a ver os ganhos internos. Muitas vezes o produtor fala, Eide, não vou implementar. Ah, é muito difícil. Aí tem uma lista, ele vai ver, ele já faz 80%. Só que tem os 20% lá que é mais difícil. Aí ele fala, não quero fazer. Poxa, vamos pegar mais 10%? Vamos implementar esses 10%? Não deixe de fazer, porque tem 1, 2, 3 itens que são difíceis. E o resto? Né? Você pode ver ganhos significativos de eficiência interna. E aí, depois, você passa a comunicar para o mercado a partir do momento que você tem o selo. Ok? Então, é importante entender que nada mais é do que se organizar. E, claro, se organizar requer documentar os processos. Requer ter um caderno de campo documentado. Precisa ser eletronicamente, Eide, né? Como é o caso aqui dos sistemas da Paripasso. Não precisa, gente. Pode ser no papel. Eu ouso dizer que, se você tem muita informação, talvez você tenha dificuldade de fazer tudo no papel. Porque aí é muita informação. Um sistema vai te ajudar. Mas não precisa ser num sistema. Pode ser no antigo e bom papel, desde que isso gere gestão para a tua propriedade. Nós tivemos aqui, já indo para o final da minha fala, nós tivemos aqui, desde 2020, um trabalho que a BCM tem feito, junto com a UPL, né, a gente é o executor técnico desse trabalho, um trabalho de apoio para a certificação, né, os produtores que voluntariamente quiseram ir por esse caminho. Então, aqui estão os números de projetos que a gente realizou, né, dentro desses anos. Então, 2020 foram 11, 2021 10, 13. E aí a gente tem aqui esses protocolos que foram trabalhados, Global Gap, SAI Platform, Global Markets, que é para atender os varejos aí, o Carrefour, Pão de Açúcar.
E recertificação também, entrou alguns projetos de recertificação. Aqui foram 30 empresas que participaram desse processo, junto com a UPL e com a BCM, né? Alguns se certificaram, outros estão em processo de certificação. E 2024, a UPL também tem feito um trabalho, 2024 e 2025, um trabalho junto com a Cidrosuco, para poder apoiar os produtores nesse caminho de certificação. Então, ano passado foram 15 propriedades, esse ano 10. Existem outras iniciativas com outras empresas também acontecendo, né? Um exemplo, a Corteva. Aqui, então, só mostrando para vocês um pouco também do trabalho com a Cidrosuco, para vocês verem que é um trabalho de setor, tá? Não é só da BCM, e precisa, de fato, ter essa construção em conjunto. Então, aqui foi a reunião de kickoff ali na Cidrosuco, as propriedades envolvidas, né? Aqui, então, a metodologia sempre é ter um relatório de diagnóstico, uma visita de diagnóstico, né, onde a gente olha se a estrutura está atendendo a legislação, né, questão de armazenamento defensivo, preparo de calda, área de abastecimento, enfim, área de vivência, banheiro, se tem pontos críticos, e também nessa visita tem uma questão de orientação técnica. Depois, é feito todo um processo de orientação remota, com reuniões de videochamada e uma plataforma, onde a gente acompanha etapa por etapa as tarefas, se estão sendo implementados. A lista de verificação aqui, então, uma visita de pré-auditoria. Então, a gente aplica o questionário da norma e vê se aquele produtor já está pronto para se certificar. Então, esse processo está sendo construído, claro, tem sempre os relatórios, né, com toda a orientação e tudo aquilo que o produtor ainda precisa fazer, se faltar algum ponto, para que ele possa chamar a auditoria e, de fato, formalizar essa certificação. Outro trabalho importante é o do Aplique Bem, né, onde tem treinamentos e tem também a verificação dos pulverizadores, se eles estão atendendo os requisitos, e os pontos de situação aqui. Aqui um depoimento aqui da Joyce, né, só para mostrar que, de fato, o produtor ele vê valor nisso, ele coloca a operação para ser revisitada, revisada, e essas oportunidades têm trazido a eficiência que o Emílio tanto falou aqui, né? Que é um caminho sem volta. A gente precisa ter eficiência nos nossos processos. Então, aqui algumas fotos da organização, né? A questão de primeiros socorros, lavagem de EPI, as identificações do pomar, a organização das atividades, todo o aparato aqui para preparo de calda correto, enfim, estruturas. E aí, algumas fotinhos só para vocês visualizarem coisas que são importantes, né? Por exemplo, a questão de defensivos vencidos, que eu já citei, né? A questão de organização da operação e segurança. Você acha que um ambiente desse de trabalho, o trabalhador ele não vai ter motivação para fazer corretamente. Então, a chance de errar processos, a chance de ter uma atitude insegura é muito grande, né? Então, o ambiente de trabalho conta, a organização da operação conta. Aqui, dentro do diesel, embalagens de defensivos, então o risco também para a saúde e segurança do trabalhador, né? Então, não é muito melhor ter uma área de vivência organizada, com as regras à vista, né? A questão da área de preparo de calda também ser uma área organizada, né? Os EPIs estarem disponíveis, setores estarem organizados aqui, ó, área de embalagem vazia, né? Com não entrar animais aqui. Então, são coisas que precisam ser implementadas e que ajudam no dia a dia da propriedade, né?
kit de derramamento acidental aqui de defensivos, a questão de não ter pallet de madeira dentro do estoque. E aí, dentro desse processo todo, né, nós fizemos um evento. A gente, da Paripasso, a gente representa a norma Global Gap no Brasil. E nós fizemos um evento dia 16 de julho, aqui em Cordeirópolis, junto com a BCM, né, para falar um pouco dessa questão das certificações e para trazer, então, é um evento que faz parte de uma estratégia nacional aqui, que a Paripasso está desenvolvendo junto com o Global Gap. Então, são várias regiões, várias culturas que a gente tem ido conversar sobre o que é boas práticas agrícolas. E aí, nesse dia, a gente, com a BCM, a gente lançou aqui o programa de boas práticas, né, que a BCM vai começar essa ação nesses próximos meses com os associados. É uma ação voluntária. Qual é a intenção? Ter, então, o programa tem 4 fases, sendo que a última etapa é a fase de certificação, né? E o associado, ao ser avaliado, né, a operação dele sendo avaliada, ele vai entender que nível que ele está, né? Que nível desse programa interno ele está. E ele vai poder, a partir desse relatório, melhorar os processos dele para atingir o próximo nível e o próximo nível. Então, isso é importante para o posicionamento da associação, entender quais são as dificuldades, quais são os pontos que os produtores associados precisam de apoio, né? E elevar, de fato, o nível até que, voluntariamente, os produtores possam se certificar. Ok? Então, nesse dia, a gente já reconheceu produtores que já são certificados, aproximadamente 20% do quadro de associados já é certificado, Global Gap ou SAI Platform, e isso tem feito parte de um programa mesmo de apoio que a BCM está trazendo e para poder se posicionar no mercado e poder trazer, de fato, uma mudança nas boas práticas agrícolas, no dia a dia do produtor, né? Então, o que fica de toda essa conversa aqui? É importante decidir começar. Você que é produtor, tenho certeza que muitas das coisas que estão nas certificações, você já faz, né? Às vezes a gente acha que é difícil, mas se a gente não for saber o que é, a gente nunca vai começar. Então, é importante decidir começar. Depois, é um processo evolutivo e tem que fazer parte da estratégia do teu negócio. Tem que ser uma decisão de negócio, né? Ser certificado. Procure apoio nesse caminho. A BCM está aqui, tem vários produtores que já trilharam esse caminho, que podem trazer experiência, trazer essa troca, né? Que é tão importante. E isso vai te trazer a longevidade e a sustentabilidade do negócio, né? Do negócio, posicionamento de mercado, né? Então, era isso que eu queria falar. Eu tenho 2 presentinhos aqui para vocês. Um é esse primeiro aqui, depois vocês tirem foto e baixem. Esse é um checklist estrutural, é bem simples, tá? Mas é para você fazer um check aí, se a sua propriedade está com a área de preparo de calda correta, o armazenamento de defensivo também. Claro que é uma primeira listinha, né? Mas são os pontos principais. E aqui, fazer um convite para todos aqui, dia 10 de setembro, semana que vem, na quinta-feira, nós estaremos aqui em Olambra com mais um evento do Global Gap. Tá? Então, dia 10 de setembro, na parte da manhã, com o Instituto Brasileiro de Horticultura. Então, o IBRA-Hort. Então, também é um evento onde a gente vai trazer, vamos trazer o varejo para falar da percepção dele, a questão de Secretaria da Agricultura para falar de legislação, e os técnicos, as pessoas falando do que é a certificação e como implementar.
Então, fica o convite a todos. Eu me coloco à disposição, a Par e Passo está aí para apoiar, né, toda a diretoria da BCM, todos os processos aí dos associados e quem não é associado também. Obrigada e tenham um ótimo resto de evento. Muito obrigado, Eide. Por favor, diretor, queira entregar aqui para ela uma lembrança de sua participação, de sua palestra aqui no nosso evento, posando ali para a foto oficial. Pessoal, nós vamos a uma pausa agora de 40